você deixa uma coisa que está fazendo por outra. Tá bem? Sim. É uma mudança, Sim. pode ser traumático ou não, mas tem um caminho ali indicando. Outra coisa é você simplesmente abandonar alguma coisa que você tem sem ter nada para se agarrar. Eu fui para a Índia. Quando eu deixei a empresa, eu fui para um ashram na Índia. Eu te contei Sim. antes a história do Osho e tal. E então, eu fui para esse ashram para rever, para pensar o que eu ia fazer da vida. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso programa À Tona. Eu sou a Sónia Justo e hoje temos connosco o Osvaldo Alvarenga, que eu já vos vou apresentar. Ou melhor, ele vai se apresentar. Olá, Osvaldo. Olá, Sônia, obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui no canal. Muito obrigada. Eu também já fiz, aliás, existe um vídeo também no meu canal com um texto do Osvaldo, um texto também muito, muito bonito. Depois vocês têm que ir ver, que eu vou deixar aqui também. Então, eu conheci o Osvaldo em Marrocos, não é? Conhecemos-nos numa viagem que eu fiz a Marrocos, uma viagem também muito, muito interessante e para mim foi uma viagem assim, de grande descoberta. Eu fui sozinha para Marrocos e passei lá uma semana com pessoas que não conhecia, que nunca tinha visto. E foi lá que nós nos conhecemos, o Osvaldo e a esposa, a Ieda, que também é uma querida, aliás, eles são um casal fantástico. E eu achei que o Osvaldo tinha uma história de vida também muito interessante, diferente, e que seria uma mais-valia aqui também para o canal. Portanto, Osvaldo, apresenta-te, diz-nos quem és tu, o que é que fazes, conta-nos tudo. Bem, começar por onde? És brasileiro? És português? Eu sou luso brasileiro, vivo cá em Lisboa desde 2017, mas sempre vim aqui. A família da minha mãe toda é daqui da zona de Cascais, aqui na linha de Cascais. E, enfim, desde 87 que eu frequento, venho aqui com alguma frequência, enfim, ver a família e tal. E, finalmente, em 2014, aí sim, né, por uma mudança de vida que a gente fez lá, decidimos, então, deixar o Brasil aliás, não foi em 2014. Em 2014, a gente decidiu vir fazer investimento aqui, porque eu ouvia falar do boom de turismo, etc., em Lisboa, e falei, bom, é uma oportunidade, vamos lá. E aí viemos enfim, a ideia inicial era apenas fazer um investimento aqui e seguir a vida no Brasil. Então, a gente fez um investimento, mas tivemos aqui 4 meses, e aí, nesses 4 meses, a gente se apaixonou pela cidade e aí tratamos de desfazer tudo que tínhamos no Brasil, todos os compromissos que tínhamos no Brasil, para vir para cá e, finalmente, em 2017, nós fizemos essa mudança. No Brasil, eu na época, antes de vir, eu empreendia, tínhamos uma pequena editora de livros, sobretudo de livros infantis, e uma empresa de eventos. E antes, porém, eu tive outras empresas, com a Ieda também, e antes disso tudo, eu fui executivo de uma multinacional e tinha uma vida assoberbada, muito trabalho, muitos compromissos, pouco tempo para tudo. Enfim, esse processo de mudança veio quando eu saí dessa empresa, abri, então,
essas empresas, comecei esses negócios, uns foram muito bem, outros mais ou menos, e Mas também finalmente faz viemos parte, para não é? Lisboa e fizemos. Faz parte também, Faz, claro, não é? Porque as pessoas é, às vezes, as pessoas têm é um muito, aprendizado. sim, têm muito aquele receio de, se eu vou tentar e depois não dá certo, ou a primeira vez que não dá certo desistem logo de tentar novamente, mas é mesmo assim, às vezes tentamos, é tentar muita coisa, alguma há de resultar, não é? E olha, Sônia, nessa empresa, essa multinacional que eu trabalhava, já havia 4 anos, por aí, 3, 4 anos, que eu estava decidido a sair da empresa. Mas o salário era bom, o status, a vida fazia com que você permanecesse, né? Quer dizer, tudo te leva a permanecer. E se eu conversasse com alguém, à exceção da Ieda, que sempre me apoiou em tudo, mas se eu conversasse com alguém no sentido, não, eu quero sair, vou deixar essa empresa, mas você está louco, você é um executivo de uma multinacional, ganha muito bem, etc. Enfim. E então havia essa dificuldade. Foram 3 anos de trabalho para poder, então, deixar aquele negócio. E mesmo assim, quando eu deixei a empresa, finalmente, foi um luto, porque a insegurança do que vem aí, do que você vai fazer, se você conseguirá ser feliz sem aquele sobrenome, né, Pois, importante que a gente carrega na empresa, né, a função, o nome da empresa e assim por diante. E então é um aprendizado. Esse início é um aprendizado e depois decidir, então, eu não sabia o que eu ia fazer. Uma coisa é. pois, existe muito isso, é a pessoa saber que, ok, isto já não é para mim, já não estou satisfeita a fazer isto, mas outra coisa é, e o que é que eu vou fazer? O que é que, não é? Aí é que está. Então, isso é realmente complicado, porque uma coisa é isso, você deixa uma coisa que está fazendo por outra. Tá bem, é Sim, uma mudança, sim. pode ser traumático ou não, mas tem um caminho ali indicando. Outra coisa é você simplesmente abandonar alguma coisa que você tem sem ter nada para se agarrar. Eu fui para a Índia. Quando eu deixei a empresa, eu fui para um ashram na Índia. Eu te contei Sim, sim. antes a história do Osho e tal. E então eu fui para esse ashram para rever, para pensar o que eu ia fazer da vida e tal. Mas tu já tinhas seguido essa linha de pensamento do Osho quando eras mais novo, com 17 anos, não é? Sim, sim, na Conta-nos aí juventude. essa parte para enquadrar aqui. Bom, eu quando era menino, né, 17 anos, eu sempre, eu sempre fui ligado a esoterismo, a essas coisas de religião, eu gosto disso até hoje. E então, na época eu era macrobiótico, na época tinha muita coisa da macrobiótica, menos a coisa do vegan, mais macrobiótico. E aí eu fui a um restaurante, conheci um restaurante de um casal e lá conheci pessoas muito mais velhas do que eu. E na época não havia no Brasil nada, nenhum livro. Estou falando de 1980 1980, 1980. Não Ok. havia no Brasil ainda livros nem coisa nenhuma do Osho. O Osho era um cara desconhecido. Circulava algumas apostilas xerocopiadas de textos dele. Explica-nos o que é que são apostilas. São cópias, Ok, fotocópias em ok. papel, Sim, sim, enfim, sim. dessas que Ok, você junta num clipe, ok, aquelas ok, folhas de ok. enfim. E era isso que tinha, e em espanhol, nem havia nada escrito em português. E haviam lá umas indicações de como fazer as meditações do Osho, criadas por ele e tal. E a gente não fazia a menor ideia do que eram o que era aquilo. Então a gente, com aquela ideia de zen, alguma coisa assim, um dos rapazes, ele inclusive tinha sido um monge zen, já
ele não era um rapaz, ele já tinha uns 30 e tal anos. Então, nós começamos a fazer as meditações sem ter a mínima ideia do que fosse aquilo, fazendo como se fosse uma meditação zen. E as meditações do Osho não têm nada a ver com meditações zen, longe disso. Quer dizer, lá no fundo, né? Lá no âmago, sim, lógico. Mas a técnica não tem absolutamente nada a ver com a meditação zen. E muito tempo depois, e nós começamos a fazer isso, e muito tempo depois, então, um de nós foi para um centro Rajneesh, na época era Rajneesh, um centro do Osho, e aí descobriu que era tudo diferente, que era uma confusão, que era uma agitação, que era um caos, e trouxe aquela novidade, então nós começamos a fazer as meditações como elas eram feitas na Índia e tal. Disso eu comecei a seguir, aí eu tinha 17 anos, comecei a seguir o Osho, pedi sânias, então nós usávamos só roupas vermelhas, mudava de nome, o meu nome é Prenso Buda, meu nome de sânias, né? É Prenso Buda, você muda de nome, você muda de comportamentos, hábitos, etc, etc. Eu fui para o Rio de Janeiro vender sanduíche uma das tentativas, fiz muitas tentativas. Uma delas foi vender sanduíche na Ipanema. A outra, eu me lembro que no verão seguinte eu fui para Búzios vender camisolas que eu bordava, imagina, eu sou péssimo com essas coisas todas, que eu bordava, enfim, acho que não vendi nenhuma, se vendi alguma foi pouca. Enfim, e aí eu segui o Osho, e quando eu vim a Portugal a primeira vez, foi já em 87, eu vim com planos, porque tinha família cá, então facilitava, não tinha muito dinheiro, viajar naquela época era caro. Era caro, sim. E o Brasil ainda tinha um imposto que você pagava por cada passagem aérea internacional que comprava, e era um imposto caríssimo, altíssimo. Então era muito difícil viajar. Enfim, mas eu consegui. E quando vim para Portugal, a minha ideia era: vou para Portugal, de Portugal eu vou para a Europa. Era curioso, porque estou falando 87, Portugal tinha acabado de ser aceite na União Europeia, ainda não fazia parte. E aí a ideia era: vou para Portugal, de Portugal vou para a Suíça ou para a França, faço colheitas, arrumo lá, né, participo das vindimas ou coisa que valha, faço algum dinheiro, compro uma passagem, vou para a Índia. Tudo muito fácil. Com 20 anos de idade, a gente... tudo é fácil. Acha que tudo é fácil. Bom, vim para Portugal, de fato fui à Suíça, não fiz vindima alguma, não ganhei dinheiro nenhum, o pouco dinheiro que eu tinha foi embora. Em Portugal não havia... Imagina, se havia trabalho para alguém em Portugal em 87, não havia trabalho para ninguém em Portugal em 87. E aí, então, eu fiquei aqui um ano entre Portugal. Aí fui de carona para a Itália, que eu tinha conhecido na Itália, para Roma, lavei vidro de carro, para-brisa de carro nos sinais. Depois fui para a Alemanha, trabalhei em construção, ajudante de obras, mas isso tudo assim, por 2 meses aqui, 1 mês acolá, dormia na rua, às vezes, viajando, ia de boleia, entrava nos comboios de boleia, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem, entrava. Se alguém me mandasse sair, eu saía. Se não mandasse sair, eu seguia. E assim foi. E eu passei um ano brincando de fazer essas coisas. Nunca cheguei à Índia. E aí voltei para o Brasil. Foi uma grande mudança, porque voltei para o Brasil um grande falhaço, né? Vim com planos de fazer acontecer, e ir para a Índia, viver num ashram e tal. Não aconteceu nada disso. Pois. Vim, falhei, voltei com a mão na frente e outra atrás, e, enfim, tinha que recomeçar lá no Brasil. Foi então que bom, aí tem Sim. alguns contratempos e finalmente eu entrei nessa tal empresa. E eu entrei nessa tal empresa como vendedor.
Lá no Brasil a gente brinca e fala que é bater pastinha, que é quando você sai com uma pasta pela rua fora, batendo de porta em porta, oferecendo o seu produto. No caso, era de empresas, né? Porque eram uma empresa, os nossos produtos eram para pessoa, para business. Mas, enfim, e aí eu fui crescendo nessa empresa. Fiquei 18 anos nessa empresa e de vendedor, cheguei a presidente nessa empresa, então foi uma carreira vitoriosa, as pessoas confiavam em mim, enfim, eu tinha Sim, porque muitas de oportunidades nessa vendedor empresa. até presidente é um percurso interessante. É interessante e relativamente rápido. E eu Sim, conhecia, então, a empresa desde lá de baixo, das dificuldades exatamente. de quem está ali andando pela rua com a sua pastinha, batendo de porta em porta, até então, as questões todas que vinham de Atlanta, a matriz da empresa em Atlanta, ainda é. E, enfim, então tinha todas essas questões. Quando eu deixei essa empresa, aí finalmente, então, Aí é que foi. fui à Índia. E aí Aí tinhas eu que tinha idade? condição de ir para a Índia. Exato. Mas aí tinhas, que idade é que tinhas quando saíste? 41. Ok. Aí eu já estava com 41. Finalmente consegui a Índia. E, bom, mas aí o guru já havia morrido, eu também já não estava muito naquela ainda, eu gosto, ainda faço meditação e tal, mas, enfim. E passei lá um mês meio que pensando na vida. Pensar na vida não é exatamente o termo, porque lá você tem uma série de dinâmicas. E, e a ideia geral é não te deixar confortável. A Ok. ideia é que você tem que estar alerta o tempo todo. Você tem que estar consciente o tempo todo. Então, tem uma infinidade de regrinhas, de normas, de coisas estúpidas até, que você tem que seguir. E você tem que seguir aquilo para você estar atento. Não é, vou para um ashram, vou ficar pensando Pois, na porque morte da bezerra. a Não, ideia é amigo. muito essa, é tipo, ai, tudo muito zen, estou ali, não faço nada, mas não é bem assim, não é? A ideia não é essa. A ideia é você criar desconforto para que você esteja o tempo todo atento, alerta, a coisa do aqui e agora. E eu fiquei lá, então, um mês, e não achei nada para fazer, não descobri nada. Vinham umas ideias meio malucas, e eu voltei para o Brasil, e aquela coisa de executivo, então, ao mesmo tempo que eu estava lá, eu pensava, bom, mas eu não posso estar aqui à toa. Eu tenho que Pois, fazer alguma coisa, eu tenho que produzir alguma não posso coisa. estar a perder tempo, não E é? então eu fui fazer. Não posso perder tempo. Então eu fui fazer um curso. Lá mesmo eu conversei com os gestores lá do ashram para fazer um curso que era uma orientação, digamos assim, para que eu pudesse abrir, então, um centro Osho no Brasil. Então, fiz o tal curso, recebi a tal documentação toda, assinei o que tinha que assinar, enfim, dei as entrevistas que tinha que dar e voltei para o Brasil. Então, vou abrir um centro Osho em São Paulo. E aí escrevo para aqueles grupos, nessa época já tinha Facebook. O Facebook estava, né, começando. Então, já havia alguns grupos no Facebook, eu escrevia para esses grupos e chamando pessoas para que fossem sannyasis do Osho para que a gente criasse, então, um centro. E aparecia os mais, todo tipo de gente, né? E uns bem malucos. E nós, e aí tá bom. E aí eu comecei a fazer contas, né? Bom, vamos abrir um centro. Como é que esse centro se mantém, né? É sustentável? E obviamente não era, não é, né? As pessoas fazem isso por fé, por enfim, por vontade mesmo, não é, não dá para ganhar, não dá para se manter, você tem que pôr dinheiro, tem que pôr dinheiro. Bom, aí a experiência durou pouco, mas você vê,
mesmo nessa, você ainda está com aquele mindset de investir, de empreender, de fazer, de não ficar parado, de não sei o quê e tal, porque perder esse vício é muito difícil. Daí, então, vieram as tentativas de outros negócios. Esse primeiro foi um que nem chegou a ser exatamente um negócio, porque não foi formalizado, mas que eu investi, vamos dizer assim, uns bons meses nesse projeto. Depois vieram outros e a vida não estava má, a vida estava boa, do ponto de vista financeiro, mas, enfim, até que a gente fizemos esse passo de vir para Lisboa. E em São Paulo, a gente morava num excelente bairro, num excelente apartamento, tínhamos bons carros, um bom padrão de vida, etc, etc. E quando a gente veio para Lisboa, finalmente em 2017, a gente veio morar no apartamento que havíamos comprado para alugar pelo Airbnb. Okay. Então, era muito diferente daquele que a gente tinha no Brasil. Pegamos as coisas todas que tínhamos no Brasil, colocamos num guarda-móveis, estão lá até hoje, e viemos para cá, num apartamento que é 1/3 daquele que a gente tinha. Aqui não temos carro, aqui, enfim, a vida é a mais simples possível, e, enfim, completamente diferente daquela que a gente tinha. Eu consigo hoje não pensar em investir em nada. Quando cheguei aqui, não. Quando cheguei aqui, comecei a olhar as startups, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer isso? Vou fazer aquilo? Vou fazer aquilo outro? E aí você começa a olhar os negócios e fala, mas por que eu estou preocupado com isso? Eu estou aqui, eu estou a 1 hora de voo de Londres, de Paris, 1h30 de Roma, eu posso ir ver exposições, eu posso passear, posso conhecer gente, posso fazer coisa. Por que eu estou preocupado com isso? E até deixar essa coisa é muito difícil. É muito difícil. Eu consegui. A Ieda não. Tanto é que a Ieda logo arranjou o que fazer, trabalha hoje na Operação Nariz Vermelho e faz um trabalho bacana lá com eles e tal, porque é muito difícil mesmo você falar, não, agora, enfim, eu posso, felizmente eu posso mudar de vida e vou buscar outras coisas, e vou fazer outras coisas. Mas também não sei por quanto tempo isso, né? Pois, essas pois. Coisas também. Sim, o que eu tenho visto muito, que nestas conversas é que nós chegamos à conclusão que a pessoa quando decide mudar, que a mudança é constante, que a mudança é para a vida, para o resto da vida, não é aquela coisa que agora eu vou mudar e pronto, já mudei e pronto. Não, não é? A pessoa quando se habitua a mudar ou quando já tem isto dentro dela, sabe que, ok, eu agora mudei, agora sinto-me bem, mas daqui a um tempo se calhar vou ter que mudar novamente, não é? Sim, sim, sim. Um amigo uma vez me falou, não é propriamente um amigo, mas alguém com quem eu estava conversando, e ele me falou um negócio que era muito interessante. Foi logo que eu, mais ou menos na época que eu voltei da Índia, e ele estava me falando, olha, se você não mudar a vida te muda. Então, você pode estar à frente, guiando essa mudança, ou você pode ser levado por ela, mas é inevitável que a vida vai te levar. Sim, sim. Eu também já tive aqui uma conversa com um psicólogo e ele dizia-me que nós nunca ficamos na mesma, nós ou melhoramos ou pioramos, na mesma nunca ficamos. Portanto, Pois, quando não mudamos, ficamos piores, é não verdade. é? Portanto, há sempre É esta. verdade. Você é carregado, né? E a Sim, chance de você ficar bem quando você é levado é menor do que quando você leva, né? sim. E diz-me uma coisa, tu sentiste algum choque cultural quando vieste para Portugal, quando te decidiste mudar? Pra cá, bom, é assim. Minha mãe é portuguesa.
Ok. Então, obviamente, eu tenho em casa Sim. uma cultura portuguesa. Então, por exemplo, a comida não é propriamente uma novidade para mim. É claro que se eu vou ao norte, se eu vou ao Minho, ou sei lá, Trás-os-Montes, é claro que eu vou comer coisas diferentes que eu não conheço, que a mãe não Sim, fazia, porque a sim. mãe é de Cascais, Sim, mas isso né? qualquer um de nós, não Então, é? Sim, qualquer um, sim. exato. Qualquer português que vá, que saia da sua zona ali e vá para qualquer parte de Portugal, vai se surpreender. E Portugal é surpreendente nesse sentido, porque você viaja 100 quilômetros, é como se estivesse em outro Noutro país. país, sim. Muda muito, muda a paisagem, muda o sotaque, O claro. sotaque, sim, sim. O sotaque muda daqui para De daqui Cascais, de para Cascais outra para margem, ou Lisboa. daqui Sim. para Cascais já muda. Mas o que eu acho curioso é porque, por exemplo, as pessoas em Cascais, os meus primos e tal, muitas vezes se referem a Lisboa como se fosse alguma coisa muito distante, né? Lisboa, lá em Lisboa, como assim lá em Lisboa? Lisboa está aqui ao lado, né? Ou Cascais está ao Sim, lado de sim. Lisboa. Então, para quem é Mas, brasileiro, então essa questão das distâncias é muito diferente, não é? sim, eu quantas vezes ia visitar os parentes, os nossos parentes lá no Brasil. A mãe da Ieda vive numa cidade a 1.000 quilômetros de distância de São Paulo. E, e nem é longe, e nem é longe. E frequentemente, como não tem, é no interior de Minas Gerais, e como não tem aeroporto, nada disso lá perto, íamos de carro. Então, eu pegava de manhã, e as estradas são muito massas. Então, saía de manhã, eram 12 horas de viagem para chegar Pois. lá. Então, às vezes, um primo que mora no Porto e de vez em quando ele vem para cá a trabalho, ou, enfim, qualquer motivo, ele vem e volta no mesmo dia. E há aqui quem diga, mas nossa, você veio e vai voltar hoje? Mas como assim? O Porto é aqui do lado. Pois é. Mas, enfim, mas as diferenças, essas sim, são muito grandes. Mesmo a curtas distâncias, as diferenças são muito grandes. E a surpresa é muito grande. Então, assim, do ponto de vista cultural, não foi grande a minha surpresa. Primeiro, por isso, por essa Uhum. criação de mãe portuguesa. Segundo, porque a gente tinha o hábito de vir cá com alguma frequência. Agora, é curioso porque nós somos muito parecidos ao mesmo tempo que nós somos muito diferentes. Eu costumo ver a relação do Brasil e Portugal como a relação de um pai orgulhoso do filho que foi para o exterior e está se dando bem lá no exterior, enfim, e o pai pensa naquele filho distante, sempre com muito carinho, sempre com muita emoção, e aquele filho foi embora e nem lembra dos pais, nem volta para a terra. Ele está lá preocupado com as coisas dele. É um filho de 20 e poucos anos, né? E que não quer saber do pai de 50 que tá na terra. A relação que havia, já não é tanto assim, mas a relação que havia entre Brasil e Portugal, acho que era mais ou menos essa. Portugal, como esse pai, né, babão com um filho que cresceu, que está lá distante, que está se dando bem, mas e finge que não percebe que o filho não dá a mínima para ele, que não escreve, que não vem para o Natal e coisas assim. E acho eu que como também a relação filho, né? O filho amadurece, ele tinha 20 e poucos, agora ele está com uns 30. E aí começa a ter filhos, ele começa então a valorizar o pai que está lá na Terra. Pois. E eu acho que essa volta começa a ver hoje. Não é a primeira vez que o Brasil olha para Portugal. Quando há crises muito fortes no Brasil, há sempre uma leva de brasileiros. Muitos vão para os Estados Unidos, muitos vão para o Japão e alguns vêm para Portugal. Ainda bem que são alguns, porque se fossem muitos, né?
não tinha mais lugar para os portugueses aqui. Mas, enfim, e alguns vêm para cá. Geralmente, bom, primeiro foi aquela vinda, né, quando eu tive cá a primeira vez, em 86, 87, você tinha dentistas, publicitários, era um pessoal de um nível interessante que veio para cá. Depois disso, de 88, 89 em diante, já começou a ter uma leva de trabalhadores mesmo, de gente mais simples e tal, e aí foi um volume grande. E aí eu acho que quem estranhou o brasileiro foi o português, porque até então o português estava habituado a ver o brasileiro na televisão, na novela, os artistas, né, da MPB Sim. e tal, eram sempre brasileiros interessantes, eram sempre brasileiros bonitos, bem vestidos, cheirosos e tal. E de repente veio uma leva de brasileiros que não era bem vestido, elegante, nada disso, era gente mesmo para trabalhar, imigrantes, né? Com a garra do imigrante, com a coragem do imigrante e também, muitas vezes, com a pouca informação que o imigrante chega. Ele vai. Né? Ele é uma coragem imensa, né? Sim, E todo sim. português sabe disso, porque todo português tem pelo menos um imigrante na família. É verdade. E aí Portugal, acho eu, se assustou com aqueles brasileiros que eles jamais imaginaram que existissem, né? Hoje não, hoje já está. Hoje você assiste um telejornal, não há uma única noite que não tenha 2, 3 brasileiros sendo entrevistados no telejornal. Observa. Todas as entrevistas, vai falar de Covid. A entrevista A, a entrevista B, a entrevista C, o D é um brasileiro. Aí vai falar da volta às aulas, a entrevista A, B, C, tem um brasileiro no meio. Aí vai falar sobre, sei lá o que, seja lá o que for, sempre aparece Um um brasileiro. brasileiro. Eu tenho a impressão que tem assim uns 2 milhões de brasileiros em Portugal, porque toda hora a gente Sabes que depara com em um Portugal e no brasileiro. mundo, porque eu cada vez que vou viajar, eu encontro sempre, até posso não encontrar um português, mas eu encontro sempre pelo menos um brasileiro. Ou um português ou um brasileiro, eu É, encontro. Então, é, nas últimas é. viagens que fiz, a última que fiz foi a Edimburgo, foi mesmo antes da pandemia. Eu fui em fevereiro de 2020, foi logo a seguir isto fechou. Uhum. E eu lembro-me de estar no hostel e estava a tomar um pequeno almoço e comecei a ouvir falar português, com o sotaque. E eu quando é assim até fico calada, até não digo nada, não digo que sou portuguesa, para estar a ouvir o que é que eles estão a dizer. Mas foi engraçado, porque depois também foi em Amsterdão também me aconteceu. Eu também estava sozinha, também tinha uns brasileiros que também foi no pequeno almoço. Eu comecei a ouvir falar português e aí eu fui falar com eles e pronto, depois estivemos lá a conversar e também andavam a viajar pelo mundo. Mas encontro sempre, em Roma também encontrei, portanto há sempre ou um português ou um É. brasileiro, mas eu até tenho encontrado mais brasileiros do que portugueses. Bom, nós somos 20 vezes mais, né? Sim. Então, E depois normalmente é é natural alguém que que, seja. sim, normalmente é alguém que veio para a Europa e depois que aproveita para estar a viajar pela Europa toda antes de regressar ao Brasil. Claro. Por isso, porque muitas vezes é caro, então as pessoas têm menos oportunidades de vir, então quando vêm, aproveitam e viajam. Mas eu tenho encontrado muitos portugueses também. Já a última vez em Roma, havia lá no hostel um casal de portugueses. Foi muito curioso em Luang Prabang, acho que foi. E havia, então, várias pessoas e tal, e todo mundo falando inglês. E ninguém sabia muito bem quem era de onde, né? E aí, a certa altura, estou eu conversando com um rapaz, e aí alguém o chama, sei lá, Em Carlos, português. e era português, né? E Também nós já me falando, aconteceu. e a gente conversando e tal, e depois, curioso, que aí chamou, ele respondeu qualquer coisa e voltou respondendo em inglês e eu quase continuo a conversa, mas vem cá, por que nós estamos falando em inglês? Mas também já me aconteceu. Não. Aconteceu-me na Tunísia estar a falar também com um rapaz e estarmos a falar em inglês e estarmos a falar imenso tempo.
E depois percebemos que éramos os dois portugueses, não é? Mas acho que Isso, não é? isso é Que é, frequente. é engraçado. Mas, enfim, Diz-me, sim, não foi uma mudança grande para mim, não. Rapidamente a gente se adaptou. Eu me sinto muitíssimo bem em Lisboa. Lisboa é minha casa, eu fico muito, muito bem. Eu sei que há pessoas que sentem algum tipo de preconceito, de alguma coisa assim, eu sei que há brasileiros que uhum. reclamam disso, mas nunca, comigo, nunca, nunca, nunca. Muito tranquilo, sempre. Sim, eu também falei aqui há tempo com a Cláudia Beans, que ela tem que também está em Portugal, que ela tem um blog que são as passeadeiras, e ela também se mudou com o marido e as duas filhas para cá, também vieram já há uns anos, bem, não sei se foi para aí há uns 4 anos, eles vieram fazer uma viagem normal, gostaram tanto que quando voltaram para o Brasil, pronto, organizaram-se para vir de vez e também vieram e ela diz que também nunca sentiu pronto, qualquer dificuldade em termos de discriminação, diz que nunca sentiu isso. Também conhece pessoas que sentiram, mas que ela nunca sentiu. É, E diz-me uma coisa, é, tu também escreves e escreves muito bem. Eu adoro ler as tuas é. crónicas. Obrigado. Estava agora a escrever uma, que vai amanhã. Sim. Ah, ok, ok. Gosto muito, Né? gosto muito. Pois é, são essas coisas, né? Quando eu vim para cá, e, e aí, bom, primeira coisa é que a gente começou a viajar, né? Uma das razões de que faz todo sentido estar aqui é viajar, né? Sim. Não só pela Europa, mas sobretudo pela Europa. E nessas viagens eu comecei a contar no Facebook mesmo para alguns amigos, os amigos de Facebook, o que eu estava vendo. Essa coisa começou numa viagem que a gente fez para o Sudeste Asiático, que é mais distante, é diferente. E então eu comecei a escrever ali algumas crônicas. No início não eram crônicas, no início eram Os relatos. pensamentos, não E é? isso foi pensamentos, alguma coisa que acontece. E depois isso foi virando crônica e tal, foi tendo assim um caráter mais formal. Enfim, e aí eu passei a escrever essas crônicas que eram, na época, crônicas de viagem. Uhum. E inclusive, comecei a escrever para um diário, existe no Brasil um diário, é um diário eletrônico, não tem físico. Chama-se Diário do Turismo, que é um jornal relacionado a tudo que tem a ver com turismo. E então eu comecei a escrever, escrevo até hoje lá quinzenalmente para eles. E, enfim, aí nasceu essa coisa de fazer essas crônicas de viagem. Bom, hoje em dia ninguém viaja. Pois. Escrevo eu sobre muitas coisas e, sobretudo, sobre Lisboa. Escrevo muito sobre Lisboa. E as experiências aqui, e muito disso, né? Dessa coisa do estrangeiro. Não gosto de dizer estrangeiro porque eu não me sinto estrangeiro, mas da pessoa de fora, do não indígena, sei lá, Exato. e que conta as coisas que acontecem. O dia que eu vou na peixeira, começa a conversar comigo, ela achando que eu sou estrangeiro, e começa a falar e tal. A certa altura ela vira e fala: mas já falas muito bem o português. Obrigado. Puxas um pouco para o gerúndio. Eu falei: porque lá no Brasil todo, nós usamos. Tu és brasileiro? Eu disse: sim, eu sou brasileiro. Enfim, tem umas coisas muito curiosas. E o mau humor das tascas, isso, sabe, é muito engraçado, porque não há uma única. E não é só com brasileiro, é com todo mundo. É, é. Às vezes, pois é, às vezes eu converso com brasileiros que não, mas eu vou nos restaurantes, são muito mal educados. Que restaurantes você se refere? Não, aí a pessoa explica o restaurante, está falando de tasca. E eu digo: mas não são mal educados, eles são mal-humorados, com todos, sem distinção.
Mas, ao mesmo tempo, é curioso que depois, quando você começa a frequentar o mesmo lugar algumas vezes, você passa a ter uma recepção que é única, né? Sim. Eu me lembro uma tasca, um restaurantezinho muito simples ali em São Bento, que a primeira vez que nós fomos lá, a senhora, que era ela e o marido e tal, mas nós chegamos tarde para o almoço, era por volta das 3, um pouco antes, e aí ela vira e fala assim, não há mais o que comer, se quiser, coma o que nós vamos comer todos. Tá bom, a gente está com fome, então nem quiseram saber o que vão comer todos. Tá bom, vão comer como eu também. E sentamos, e era um bacalhau maravilhoso. Serviram um bacalhau, que era um bacalhau alagareiro, foi improvisado ali para ele, maravilhoso. E quando eu pus o primeiro pedaço à boca, que eu fiz, que saiu naturalmente. A senhora olhou para mim e falou assim, está bom? Eu falei, não, mas uma maravilha. Pronto, a partir daí, essa mulher mudou completamente. E a gente voltou lá muitas vezes, e quando eu chegava no restaurante, ela falava, brasileiro, tu hoje vais comer mãozinhas de vaca. Pois não, hoje eu como mãozinhas de vaca. Hoje vais comer feijoada transmontana, que é da minha terra, que é muito boa. Tá bem, sim, senhora, eu como feijoada transmontana. Ela que decidiu o que eu ia comer. E era sempre muito bom, eu comia sempre muito bem. Depois ela fechou o restaurante, foi uma pena. Mas, enfim, isso acontece o tempo todo. Acontece o tempo todo. Então, o início pode ser meio difícil, assim, no primeiro contato, mas depois... Há alguns lugares que eu vou, e já vou há 4 anos, e que até hoje não consegui arrancar um sorriso do senhor lá da grelha. Ainda hei de conseguir um dia aquele sorriso, mas não há o que eu faça, não há o que eu diga que arranque um sorriso mínimo que seja do senhor da grelha. Mas, enfim. Mas continuamos a tentar. Eu não desisto. Olha, também já estamos a terminar aqui a nossa conversa. Tá bom. Olha, gostei muito de falar sobre estas mudanças e assim uma mudança diferente, que é uma mudança de país, não é? Não só de trabalho, de ocupação, mas de país. E olha, espero que isto passe tudo para podermos beber um café, Pois, isso não sim. é? Um dia destes. Vamos. Sabes que agora também. Agora falta pouco. Parece que sim. Vamos ver, vamos ver. Eu tenho estado a editar os vídeos de Marrocos que ainda não tinha editado e agora voltei ao YouTube e agora vou começar a partir de maio, às sextas, sempre a pôr vídeos de viagem. E então estou agora a editar os de Marrocos, portanto. Vamos relembrar a viagem. Exatamente, então. Vamos relembrar. Olha, muito obrigada pela tua disponibilidade. Ótimo, um beijinho grande à Ieda. Sim. E quanto a vocês, espero que tenham gostado. Eu vou também deixar aqui as redes sociais do Osvaldo para poderem seguir e para poderem ler as coisas maravilhosas que ele escreve. E espero por vocês na próxima quarta-feira, às 21 aqui no canal. Não se esqueçam de subscrever para não perderem nada, de fazer like, de partilhar, essas coisas todas. Então vá, obrigada. Beijinhos, Osvaldo. Beijo, obrigado.